Olá, bem-vindos ao Ludcast, o podcast do projeto de extensão Ludlab, um projeto voltado para pesquisa e experimentação de jogos e entretenimento digital. A proposta do Ludcast é trazer convidados para falar de seus diferentes projetos digitais, sejam games, livros, quadrinhos, animação, filmes e muito mais. Fica com a gente para conhecer mais sobre eles. Então, galera, é o seguinte, eu estou aqui com meu amigo Rafael Fernandes, né, Rafael? Dá um oi Isso aí pra aí, galera. isso aí. Gente, é o Estamos na seguinte, área. eu tô aqui, convidei aqui meu amigo Rafael, inclusive já aproveita a oportunidade aqui para agradecer a presença dele. Tô aqui com o Rafael hoje para falar sobre, cara, um projeto que, falar a real para você, já tem me chamado a atenção já há muito tempo, já até falei bastante isso com ele também, que é o projeto do Valdo, né, cara, o Valdo Feioso, que na verdade é um projeto de um jogo, né, cara? E É, fala um pouquinho aí, Rafael, pra gente qual é a proposta do projeto. Te apresenta também, fica à vontade. é um projeto de jogo, é quase jogo interativo, infantil e infanto-juvenil, né? Porque o projeto, na verdade, o Maniva, ele é um estúdio que desenvolve jogos, né? A proposta do Maniva é essa, desenvolver jogos para faixa etária de 5 a 50 anos, sei lá. O pessoal que tem vontade de jogar joguinhos assim, né? E aí o Valdo ele vem nessa vibe também, né? A gente fez um primeiro projeto lá atrás que foi a Sônia, Uhum. né? A Sônia. E aí a Sônia deu um tempo, na verdade, porque o projeto se transformou numa coisa muito grandiosa e aí com a pandemia a gente teve que desviar a atenção para o outro lado e aí o Valdo caiu nessa nessa história agora da gente estar produzindo. Na verdade, eu tô sozinho, né, produzindo o jogo. Ele iniciou, Sim, o projeto iniciou há uns 2, 3 anos atrás, tá 2022, né? Então sim. o projeto iniciou acho que uns 3 anos atrás e ele tá nesse pé agora da gente poder entregar a primeira versão do jogo, né? Era para eu ter entregue no final do ano passado o beta. O segundo beta, né, que a gente teve um primeiro, Sim. que ele tá até disponível no Game Jolt, quem quiser acessar lá, é só dar uma olhada depois. Depois a gente manda os links, né, É, direitinho eu pro vou pessoal colocar o acessar. link aí na descrição pro pessoal. Aí eles podem É, acessar aí o jogo. e assim, o adiamento do Valdo, ele na verdade, ele foi uma pesquisa que eu acabei fazendo no final do ano passado. E aí eu tive que tentar encaixar um outro personagem no jogo, né? Apesar de levar o nome do Valdo, né? Esse Sim. que eu tive que encaixar o personagem feminino no jogo, né? Porque eu percebendo muito essa coisa do público feminino. Eu tenho uma filha também, então é assim, as crianças, as meninas não se veem nos jogos, não sentem vontade de jogar os jogos porque a gente vê muito mais os personagens masculinos do que os femininos, né? Sim. Apesar Inclusive, dele ter apesar do Valdo ser um personagem muito carismático assim, ele até é engraçado, né? E a vibe do jogo é essa. Mas ele teria eu teria que fazer algo a mais, né? Além do que já foi feito. Acho que nesse pé que tá o projeto agora, eu tô mais contente assim, né? Porque ele tá numa ideia de que às vezes você joga com o Valdo, às vezes você joga com a Wanda, né? Que é a personagem lá do jogo, sim, sim. que é Não, Valdo Wanda, e é bacana essa essa coisa. pegada aí também, né, cara? Porque, tipo, eu lembro que tu Uhum, tinha comentado, né, que justamente foi um pouco daí que partiu também a ideia da própria Sônia, né? E foi uhum. justamente com a questão da interação lá com a tua filha, tem o lance das histórias, né? Sim, E sim, tal. sim. E aí teve essa pegada do personagem feminino, que é bem legal. Uhum. Mas deixa eu te perguntar, cara, assim, até pra, né, enfim, apresentar, assim, pra galera que tá meio que caindo de paraquedas aqui no Ludcast, né, que esse, Aham. pô, é nosso segundo episódio praticamente, né, tá começando ainda. Mas assim, pra contextualizar pra galera, fala um pouquinho aí, cara, do jogo, assim, Do jogo em da si. ideia do jogo, da proposta do jogo e tal, que é uma proposta É, muito boa, cara, por sinal.
A ideia surgiu a partir de uma brincadeira que foi feita há muito tempo, né, na própria universidade, né, a gente estava lá, né, com o próprio Ludilab, né, essa coisa de trocar Uhum. ideia, informação e conhecimento o tempo todo. E aí o jogo ele tem uma pegada é, geração, né, 8 bits, 16 bits, né, Super Nintendo, Sim, Nintendinho, né? E ele aborda aquela ideia do jogo da nave, né? Aquele joguinho de nave, né? Que tinha nos fliperamas na década de 80 para 90. E aí, mas só que em vez de você usar uma nave para o Valdir não vai sentar dentro de uma nave, né? Ele é a própria nave, né? Porque ele é um mosquito. Então, isso. essa coisa de ter um mosquito, né? O pessoal fala, mas o mosquito não é uma coisa que faz mal, né? Eu falei, né? Aí eu pensei em como tentar inserir ele, né? Porque é aí que vem o pulo do gato, né? Do projeto. De como eu conseguiria pegar um mosquito, tentar transformar ele num personagem, né? Jogável e de trazer assim um lado mais humanizado pro mosquito, né? Sim, Como é tipo, que eu conseguiria? tornar ele. Tipo assim, o pessoal criar empatia por ele, né, cara? Exato, Porque exato, exato. geralmente o mosquito é uma figura meio repulsiva, né? O pessoal às vezes tem raiva, É, né? o pessoal tem raiva. Mas isso é engraçado porque quando eu comecei a tentar buscar essa informação do que seria o personagem, né? Eu fui atrás de conhecimento, né? De como é que eu vou usar isso. Então eu entrei no site da Fiocruz e fui ler tudo sobre mosquito, né? Pô, tem que Pô, ler, cara, legal. eu vou ter que ler, porque eu vou ter que buscar essa informação. É coisa de nerd, né? Então, e aí Sim. eu li todo o material da Fiocruz lá que tem relacionado à doença da dengue, porque a história do Valdo, ela se passa numa cidade, né? Antes era uma parada assim, é bom localizar mais o jogo, hoje em dia que ele está numa parada mais aberta, né? Sim. Antes eu comecei a identificar ele como um projeto mais direcionado para a região norte, né? Aquela coisa do. E aí depois eu abrangi mais um pouco. Falei, não, eu vou criar um universo que não é a cidade de Belém, né, aqui no Pará, não é a cidade, mas poderia ser. Aí eu uso vários elementos da cidade para tentar, né, criar todo um ambiente Sim. sobre ela. E o que seria esse universo do mosquito, né? E aí eu comecei a enxergar a cidade de baixo para cima, né? Assim, meio que tentava olhar da sarjeta para o céu, assim, né? Como é que conseguiria demonstrar um ambiente, né, do jogo, sendo Hum, que eu teria que fotografar os locais, né, que seriam os planos de fundo do jogo, né, que seria o cenário, porque o cenário eu não tirando o cenário que é a parte toda são as cenas, né, que se passam a história. Tirando essas uhum. cenas, os cenários mesmo do gameplay, assim, ele é todo real, né? Aí eu fui fazendo uma modificação na própria imagem, né? Deixando ela em pixels e puxando mais as cores, assim, deixando aquela coisa mais viva, né? E, Sim, e olhando entendi. sempre, e olhando sempre de baixo para cima, né? Como é que eu conseguiria identificar vamos dizer, em pleno voo ali, o Valdo tá voando a 1000, né? Como é que eu conseguiria colocar ele numa calçada, né? Como é que seria o tamanho dessa calçada relacionada ao tamanho do mosquito, né? Se tivesse um matagal assim na frente, como é que Sim, ele passaria por esse mato, né? E pode aí crer, cara. essa coisa da vala mesmo, né? Que é mais escuro ali, que tem nessa versão demo, tem essa parte da vala, né? Que ele meio que desce e aí ele passa por uma região mais cheia de obstáculos e tal. E a própria Wanda passa por isso também, né? Porque quando eu refiz agora o jogo, eu encaixei uma parte que estava contada em história, né? Sim. E aí, em vez de deixar a história, eu encaixei o gameplay, né? Que basicamente, quando o jogo começa, agora, é até uma novidade. Tu não começa a jogar, a gente não começa a jogar com o Valde, a gente começa a jogar com a Wanda mesmo, né? Pô, da E hora, aí, já dá um spoiler aí pra galera. já começa a jogar com ela. E aí tu não tens.
ela não tem como se defender, né? Porque a primeira parte do jogo é isso, ela tentando fugir, assim, né? Aí já vem aquela ideia do gameplay, né? Da pessoa entender como é que funciona a mecânica do jogo, né? E justamente para isso, eu queria não deixar a mecânica ficar amarrada num Num tutorial, assim, sabe? tutorial, sim, sim, pra não ficar aquela Entendeu? coisa muito travada, né? Tanto que é porque o jogo ele é um jogo mobile, né? Um jogo para celular. E Uhum. aí eu queria deixar uma parada mais fluida, assim, mais natural, assim, sabe? Então, pode ser que eu coloque algum elemento para que ela use para se defender nesse meio caminho, mas é uma coisa que eu ainda tô analisando. Porque tá pronto já, né? A ferramenta já tá pronta, então eu tive que refazer uma parte do código, mas tá tudo certinho agora. Pô, Aí eu só bacana. tô, aí eu só tô montando essa estrutura agora, né? Com o tempo, produzindo cartaz também, que vem um cartaz agora. Aí eu encaixei já como é o mosquito, e aí ele vai tentar descobrir o que é essa meleca verde que tá solta no céu, né? E o mais engraçado é que o Valdo ele veio antes da pandemia, né? Não, então, né, cara, isso aqui é engraçado, porque já meio que, de repente, essa questão pode ser até de repente, sei lá, uma DLC aí do jogo, né? Tipo, Pois é. de repente um tema pra, sei lá, possivelmente ser abordado. Porque, cara, assim, assim, a versão que eu cheguei a testar, na verdade, que foi aquela Uhum, que tu chegou a me mandar, né? Era uhum, justamente isso, cara. Foi essas coisas que me chamaram a atenção, essa perspectiva, né, do olhar dos uhum. personagens, tipo, tudo é meio que grande, né, pra eles, pra dar essa Isso. perspectiva mesmo, né, dos personagens. E, cara, eu fiquei com essa liga também, porque tem uns mosquitinhos que a gente vai enfrentando, mas fica Uhum. rolando aquela fumaça verde ali, né? Sim, 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 sim. Porque eu queria, na verdade, identificar que o mais engraçado nessa coisa do gameplay, né? Quando você começa a estudar mais o game design, você tem que ter um apelo visual muito grande, ainda mais num jogo que tem que ter uma precisão Sim, alta, né? exatamente. E aí, quando eu estava desenvolvendo o próprio projeto, eu tive dificuldade em montar, porque uma coisa é você fazer um jogo para PC, né? Então, os comandos do teclado eles são mais precisos, então você consegue ter uma qualidade de movimentação muito mais organizada no teclado ou no próprio joystick, né? Sim. A versão para celular é mais complicada porque o touchscreen ele é mais difícil de você conseguir aplicar dentro do projeto. E para que ele ficasse do jeito que eu gostaria, como está hoje, né? Que você Uhum. tem uma resposta muito boa no controle hoje em dia, né? E aí eu ainda continuo, quando eu brinco, né? Eu continuo usando ainda o meu celular de 5 anos atrás, né? Que eu tenho um celular bem simples da Samsung. E aí esse celular é que é meu início, assim, né? De desenvolvimento. Eu ainda continuo testando nele, né? E tudo que pede um pouco mais de hardware, eu vou tirando mais um pouco para tentar deixar uma qualidade melhor no próprio celular, que é esse celular mais pobrinho, né? Ele é mais, né? Ele é muito antigo, assim, então eu deixo uma qualidade gráfica muito alta, mas boa, assim, para as pessoas conseguirem enxergar toda a movimentação e aí os efeitos visuais. E agora eu botei um pouco mais de pacing, né? Que a gente chama, né, que é no game design, que é aquela coisa de você sentir mesmo a pressão do vento e a Sim. movimentação dele, e tá uma coisa mais interessante agora, né? Coloquei uma movimentação de vento nele, ele gera uma é bem suave, né? Mas no final você acaba percebendo, ele gera como é que se diz? Um traço, né? Ele gera um caminho de vento, porque ele está quebrando o vento, né? Então ele gera meio que aquela corrente de ar assim em volta dele, assim, né? E ele vai com tudo, né? As pessoas vão ter uma boa experiência assim em relação a ele, né? E Então, e aí, tipo, isso é bacana porque tem esse lance porque assim, o celular ele tem esse lance da questão sensorial, né, cara? uhum, Então, tipo, um pouquinho mais aguçado, né, digamos assim, em relação ao computador, por conta de tu tocar na tela, às vezes tem uhum, o lance da vibração também, né? Aí eu acho que sim, isso sim,
pode ser... Esse lance, assim, é legal porque dá essa estimulada, né? Sensorialmente falando, assim, né? O pessoal que tá É, jogando no celular. Eu cheguei a testar ele... Falar a real pra ti, eu cheguei a testar ele no emulador, cara. Então, tipo, no emulador. É porque eu APK, né? E Sim, aí, sim. e aí funcionou. Eu testei com o mouse, né? Quando eu joguei. Hum, Então, pra mim ficou mais fácil porque eu tô acostumado com o PC, saca? Mas eu fiquei com sim, aquela sensação assim de que, pô, não, acho que jogar no celular seria melhor, saca? Por conta do controle mesmo. Mas isso foi sim. uma dificuldade, assim, cara, no projeto De de, fazer para celular. de fazer essa. Sim, foi uma dificuldade, mas também eu queria, na verdade, que esse projeto do Valdo ele fosse feito pro celular mesmo, sabe? Eu Ah, acho que o sim. objetivo dele era isso, só que eu não sabia fazer, né? O mais, o mais engraçado é isso, eu proponho as coisas assim, né, nos projetos assim, às vezes eu não sei fazer. E aí eu vou atrás do conhecimento para tentar aplicar, porque é aquela coisa, né? Você está desenvolvendo um produto ali, e aí você sabe que o caminho dele é aquele mesmo, né? Tanto que eu já tenho uma conta no Google Play, já tá tudo certinho lá. Estão pondo todas as telinhas lá do aplicativo, lá dentro da loja. E aí agora só tá faltando fechar o projeto e lançar lá, né? E aí, junto com ele, né, as pessoas que eu Uhum. até lancei há um tempo atrás, tu tá lá também, né? Teu e-mail tá lá. Sim, E sim. e as pessoas que se inscreveram ano passado, né? Elas já estão na conta lá, assim, já tá tudo certinho. Então, quando o jogo for lançado, ele vai justamente, quando eu lançar lá, eu vou mandar para todo mundo que já tem o e-mail já, né, cadastrado. Aí essas pessoas vão pegar a versão grátis ali. Então, tudo que é a atualização que eu for fazer já vai cair direto e a pessoa vai ficar com o jogo pro resto da vida. Pô, show de bola, cara. Não, É. inclusive isso era uma coisa até que foi legal tu ter tocado nisso, porque eu até ia te perguntar, cara, é, se a partir dessa proposta, né, do Valdo, tu já tem planejado, assim, pro futuro, tipo, possíveis atualizações pro jogo, ou então possíveis desdobramentos a partir disso, ou já tem outro Uhum, projeto em vista, alguma coisa assim? uhum. Eu, quando eu estava planejando no final do ano passado essas atualizações, né? Eu pensei em continuar, fazer uma versão 2, né, do jogo. Porque esse jogo, ele tem o quê? Ele tem três subchefes e um chefe, né? Uhum, Então o turno são 4 ou 5 fases, mais ou menos, assim, né? 4 ou 5 níveis, né? Aí cada nível tem em torno de 5 fases, assim, ao todo, porque o joguinho de nave é assim, né? Você passa numa área, aí você continua na outra. Aí você passa dessa área e continua na outra, né? Até ele somar um total, né? Porque na hora que a gente faz toda a coisa da programação, a gente vai contando essas janelas, né? Que são essas fases, né? E aí tem uma amarração lá na frente, né? Como se fosse o final dessa fase. E aí a pessoa tem que jogar essas fases todas e ela vai amarrando no final, né? Que é como se fosse uma contagem, né, que a gente vai fazendo na própria programação. E aí, como esse jogo ele é um jogo mais curtinho, né? uhum. Porque isso é importante também, né? Isso é uma coisa até abrindo parênteses aqui, isso é uma coisa que eu errei na Sônia, né? Porque eu tive uma ideia muito grandiosa e aí eu não consegui finalizar ela porque eu tive problemas técnicos, eu tive falta de tempo, então a Sônia foi um jogo que eu tive um prazer enorme de fazer, né, na época, mas pela falta de experiência, que foi 2017, 2018, eu tive esse problema com o tempo, né? E com Sim, falta de sim. equipe, porque trabalhando sozinho, aí foi mais difícil. O que a gente, na verdade, tentou fazer, né? A gente tentou, depois do evento que a Sônia participou, né? Não digo nem eu, né? Eu digo o jogo em si, Uhum. que foi o SB Game de 2017, né, no final de 2017 para 2018. Depois desse evento, ainda continuei produzindo ela, mas aí aconteceram várias coisas e a gente foi meio que empurrando ela com a barriga e eu não consegui finalizar o que eu queria.
Depois disso, já em 2020, o Raul, que é o Raul Nascimento, que ele é programador, né? Nosso amigo e tal, ele entrou no projeto e a gente tentou fazer já em plena pandemia, né? A gente tentou tocar o projeto da Sônia, mas só que também ele depois teve que dar um tempo da Sônia e a gente meio que trancou o projeto, né? Entendi. E aí nesse tempo que a gente, né? Porque ele fez vários acertos na programação, né? Porque ele é um programador muito melhor, né? Ele trabalha já há mais tempo com programação de jogos. E vocês tudo fazendo tudo remoto, né? É, e fazendo remoto, ele de lá da casa dele, a gente trocava ideia, ele mandava um pedaço de código, aí eu perguntava, a gente sempre trocando ideia de longe, assim, né? Mesmo morando na mesma cidade, né? Mas hoje ele tá em outro estado. Tá trabalhando e morando em outro estado. E aí a gente foi tocando o projeto até que ele teve esses problemas pessoais e teve que abandonar a cidade, né? Que a gente tava vivendo todo mundo na mesma cidade. Uhum. E aí eu fiquei meio que perdidaço, assim, sabe? No E final de 2020, assim, mais ou menos. aí deu uma empacada ali no projeto, né? Foi, aí deu uma empacada, ele ficou em stand-by ali, né? Guardado. E aí eu Inclusive, fiquei naquela. não, eu ia até te perguntar se, tipo, o Raul também tinha dado uma força também nesse, né, no Valdo. Ou não, Não, foi só não, no sonho mesmo. no Valdo eu acabei fazendo a maioria sozinho. Eu acho que ele, na verdade, ele deve ter me ajudado, porque ele sempre me ajudou em várias questões de programação, né? De lógica de programação, de como aplicar melhor né, aquela função, ou aquele tipo Sim. de recurso, assim. Eu sempre tirei muita dúvida com ele, né? Hoje em dia ele tá mais ocupado, né? Não, E inclusive aí, até porque até o Raul, inclusive, até é um cara que eu quero trazer também para trocar uma sim, ideia, falar dos projetos dele também. sim, ele tá tão cabeção assim, né, com essa coisa da programação, né? Tão, assim, conhecedor mesmo do assunto que tá trabalhando com realidade aumentada, né? Pô, olha aí, Tá se, espe- cara, tá se especializando tá, nisso, né? tá brabíssimo, né, o seu Raul, tá? Tá aí, tá bravo mesmo. E aí, e aí eu meio que, voltando ao assunto, eu meio que perdido, né, no projeto da Sônia, eu lembrei do Valdo, né, porque o Valdo, ele iniciou com uma brincadeira, né? E aí eu falei, eu vou ter que fazer isso do zero. Aí eu comecei a refazer o projeto todinho. Foi aí que eu comecei a criar toda a história dele, né? Porque ele conta a história de um mosquito com deficiência, né? Que a palavra Uhum. correta é essa, né? Eu até pesquisei sobre isso, de como é que a gente deve, né? Que isso é importante, assim, para quem está pensando em desenvolver alguma coisa. É sempre bom pesquisar para não dar nenhuma bola fora, né? É, E então, quando a gente vai com esses termos, né, a gente tem que, a pessoa ela não é doente, ela não é, são os termos que as pessoas usam, né, ela põe uma pessoa com deficiência, seja ela visual, auditiva, física, né? Então, ele é aí que vem aquela coisa, né, de tentar humanizar o mosquito, né? Aí ele é um mosquito que ele tem uma deficiência física, né? Ele não tem o ferrão, né? Ele não ferra ninguém. Ele não ferra ninguém, ele é um mosquito ele é que um não dá nem mosquito que não perigo, cria problema para os seres que, humanos, né? que não, cria, não cria problema. E aí ele meio que na comunidade, a história é assim, né? Ele nasceu e cresceu naquela comunidade, e a comunidade dele tem um grupo especializado, que é como se fosse os, os, os heróis da cidade, né, da comunidade, que é um grupo de aviadores, né? Como se fossem aviadores, né? É um grupo especializado, tanto que a máscara já, o óculos que ele usa e o capuz que o Valdo usa, ele vem desse grupo, né? Junto com a mochila. Então é um grupo especializado a fazer incursões assim para lugares mais distantes e tal. Então e aí é selecionado, né, na comunidade dele, né? Selecionado os melhores e os mais aptos a participar desse grupo, né? E aí eu trouxe uma ideia e um conceito mais antigo, né, que é aquela ideia espartana, né, de que os melhores guerreiros eram os guerreiros mais fortes
e as pessoas que Sim, tinham deficiência física eram rejeitadas da sociedade espartana, né? Aí eu trouxe exato. essa Aí, informação. que é o caso É, do Valdo, coitado, que né? é o, que é o caso dele, né? E aí ele é rejeitado, assim, e é mandado para um lugar, assim, que ninguém que ninguém vai, só vai os que têm deficiência física ou qualquer tipo de deficiência, né? E aí ele é mandado, ele vai, aí na hora que ele tá, mas assim, o sonho dele é participar desse grupo, né? Sim, Desse grupo sim. especial, assim, né? Mas só que ele é enviado e aí ele participa da convenção lá dos mosquitos e tal, do grupo deles. E aí quando ele vai lá para se provar se ele pode fazer parte desse grupo, né? Ele é rejeitado, aí dizem que ele não pode ficar ali, e aí mandam ele para o lugar que é onde ficam os exilados, né? Que é no alto de um relógio, que é justamente o Que é relógio que o justamente, Pico sim, que é a é, referência daqui, né? que é referência daqui. Porque lá dentro do relógio é como se. Aí, na verdade, aí é a hora que entra a Wanda, né? Aí a Wanda, que era amiga dele, né, desde sempre, de infância, ela vai com ele tá em meio que. Ele é mandado embora da cidade, então ele vai, sei lá pra onde, né? Aí ela vai até ele e fala assim: olha, tem um lugar que fica um pouco distante daqui, mas lá você pode ficar, viver sua vida lá, né? Que é um lugar esquecido, assim, que ninguém vai, que a comunidade deles, lá dos mosquitos, lá onde eles vivem, eles não vão mais para lá, né? Um lugar esquecido. E aí ele vai para lá, né? E aí vai para lá, quando ele chega, ele encontra um outro cara lá, né? Que é o Tuto. O Tuto é um cara que ele não tem asa, é um mosquito que não tem asa. Aí E pronto, ele aí já se identifica com ele, né? e aí eles ficam lá, vivendo lá os dois, né? Mas só que o Tuto é um cara inteligente da tecnologia, assim, então ele já tem uma cadeira especial para ele se locomover. E aí ele constrói equipamentos eletrônicos, ele mapeia toda a cidade, né? Com satélite, não sei o que mais. Ele cria um monte de tecnologia que ele consegue enxergar a maior parte da cidade, né? Onde eles vivem ali, né? Com câmeras, hackeando câmeras, fazendo um monte de coisa. E aí eles se juntam e ficam lá morando. Só que aí acontece a história do jogo, né? Aí tem uma invasão de outro tipo de mosquito na comunidade do Valdo. E ele já não tava mais lá, né? E Ah, aí sim, nessa aí vai dar a é, virada, né, na história. aí dá virada na história. E aí todo esse grupo especial que faz essas incursões lá para outros lugares, né? Que é esse grupo especial de mosquitos, eles são afetados, todos eles. Alguns morrem e outros ficam lá, né? Contaminados por esse vírus, né? E aí nessa, a Wanda percebe aquilo que está acontecendo e foge da cidade, né? E aí ela foge com um equipamento que é o equipamento que o próprio Valdo usa, né? Ela pega um equipamento lá e foge da comunidade deles lá e vai em direção ao Valdo, né? Aí ela chega lá, diz o que aconteceu, que a comunidade está toda, né, consumida ali por aquele vírus, né? Tá todo mundo doente. Uhum. E aí ela fala, olha, você é o único que pode nos ajudar, né? Que é o único mosquito que tá sobrando naquela. E aí é que dá a reviravolta na história. Aí é que a gente começa a ver, né? A partir de uma deficiência que ele tem, que é a falta do bico, né? E aí ele usa o bico que ele não tem, né? Que ele só tem aquela parte. E aí ele usa o bico e um equipamento que o próprio Tuto cria lá na base deles, que é como se fosse um líquido extra para ele poder cuspir um repelente, como se fosse um repelente contra os outros mosquitos. E aí a história começa daí, né? Não, cara, E aí, né? e assim, eu acho, só comentando assim, que eu achei isso bem, muito interessante, assim, muito bem amarrado, porque dá justamente essa possibilidade, que é aí que entra a possibilidade da redenção, né, do personagem, né, cara, Sim. que dá a possibilidade de muita gente ter empatia por ele, se identificar, né, porque, pô, imagina, o cara foi rejeitado, e Uhum. aí justamente
vamos dizer assim, né, o problema, entre aspas, que ele tinha, que na verdade não é um problema, na verdade é o jeito dele diferente de ser, né, Aham. faz com que ele possibilite, né, ele salvar a galera lá da cidade, e aí, inclusive, dar os disparos dele, né, cara. Aí é legal porque eu Mistura fui. mistura a narrativa com a mecânica, né, do jogo, no caso, né, com a Sim, jogabilidade, sim, dá sim. toda essa... É bem legal essa proposta. Sim. E aí no gameplay dele, mas tem além dele cuspir uma vez, ainda tem um bônus, né? Que a gente já vai inserindo aquela ideia do próprio joguinho de nave, né? Que tu pega uns power-ups pelo caminho, e aí em vez de cuspir em uma só direção, ele cospe em duas direções, aí ele cospe em três Ai, direções. sim. E aí esse daí Tem já é que uma ter, né, viagem, cara? porque tu não pode amarrar, ele vai cuspir só uma vez, entendeu? E aí já vem a coisa que não se explica, porque é parte do jogo, né? É a Sim, mesma sim. coisa que é a mesma coisa que tu perguntar, mas por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele faz, ele usa o bico dele a favor dele, né? É uma parada que não tem como explicar. Aí já é a progressão do próprio jogo mesmo, Porque né? aí já é o gameplay, a gente não pode explicar mais esse. É falar, como é, aí a gente deixa para que o próprio jogador, né, que vai estar ali, tente imaginar essa parte, né? É o que Sim, é o que a gente sempre brinca, que eu sou formado em arte, é o que a gente brinca, tem uma hora lá que você não pode dizer para quem está vendo aquilo lá, né, aquele objeto, né, que você não pode explicar para ele tudo, você tem que deixar em aberto para que ele possa imaginar possibilidades ali, né? exatamente. De como é que ele faz aquilo e tal, como é que ele consegue manipular o cuspe dele em duas partes e tal, e cuspir duas vezes, como é que ele consegue cuspir em três vezes? Eu falei, isso daí eu não vou. Eu até falei para mim assim, isso daí eu não vou pensar numa Não vou parada bater dessa, cabeça, né? não vou bater cabeça, porque isso já faz parte do gameplay, né? E isso daí foi difícil para encaixar no jogo, porque eu tive que elaborar uma forma de criar esse mecanismo de power-ups. Eu falei, não, mas eu vou ter que... É aquela velha história que eu falei agora, né? São coisas que eu vou criando, aí depois eu me meto em confusão, eu falei, pô, não, mas eu vou ter que fazer isso. Não sei como é que faz, mas eu vou ter que fazer, né? Não, mas E isso é aí, até legal, né, cara? Porque, tipo, dentro do teu método de trabalho acaba sendo um estímulo, né, pra tu aprender coisa nova, né, pra conseguir, enfim, implementar no sim, jogo, né? Isso é interessante também, cara. sim, e o mais engraçado é que isso tudo tá pronto já. Que é louco, né? Porra, se tudo tá pronto, eu falei, caraca, como é que eu consegui fazer uma parada dessa, né? Não sei, E eu depois vou, nem vou lembra, né? fazer. Mas que eu fez o Pois negócio. é, pois é, e tem coisa de código, quando eu comecei a refatorar alguns códigos aqui no início do ano, assim, fui sair de férias, né? E aí eu comecei a pensar em organizar o código, foi quando veio a confirmação para mim, assim, né, como desenvolvedor, de falar assim, pô, eu vou ter que encaixar a Wanda em alguns momentos, né? Ela pode não Uhum. estar no jogo todo, mas ela vai ter alguns momentos ali para demarcar, sabe? É o primeiro projeto, é uma coisa mais simplificada, vamos fazer isso para a gente tentar resolver primeiro esse caso, né, do Valdo, de ajudar a comunidade dele. E aí pode ser que no Valdo 2, né, ela já venha com um equipamento louco assim, sabe? Que Sim. aí que vai me dar condições de fazer como é feito aqueles jogos do Mega Drive, do Super Nintendo, aqueles Axon, que tem uns tiros infocados assim, que vão em direções diferentes e tal. Que o próprio Sim, amigo deles sim. lá, o Tuto, que mora na, na torre, vai inventar um equipamento que ele, entendeu? Que ela use, e aí ele use também e tal. Falei, não, vou deixar isso pro 2. Aí já No dá pra. primeiro, Aí já dá pra virar aqueles bullet hell da vida, né? Que é tiro pra pois todo é, lado, né? Bala pra tudo que é pois lado, é, tem que pois é. desviar. Pois é, eu quero manter ele nesse estilo que ele tem, né? Que eu acho que Uhum. esse estilo dele é marcante. Assim, os jogos do Manive, ele tem essa coisa, né? Da- do desenho mesmo, né? Eu gosto muito disso. Mesmo os 3D, assim, que eu comecei a fazer muito, estudar muito 3D, o 3D ele acaba tendo. Ele só tá tridimensional ali, mas ele tem muita coisa de cor ali, de desenho mesmo, assim, né? De Tá. desenho à mão, né? Sim, 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 sim. Não, Tava fazendo inclusive. algumas.
Inclusive, eu até ia comentar aqui, que eu vou deixar também o link aí na descrição do vídeo, do canal, né, do Maniva, porque lá eu cheguei a ver e lá tu mostra uns processos, né, cara, de produção, assim, de como tu fazes algumas coisas, né? Sim, sim. E aí é legal também pro pessoal dar uma olhada para ver como é, conhecer, né, o processo e tal, se Uhum. interessar, porque é bem legal, cara, e tá, tipo, alguns estão na forma de tutorial, né, que tu colocou, Sim, e é é. muito bacana, cara. Isso ajuda muito, assim, pra galera que tá. Enfim, né? Tipo, Começando, né? tá começando, ainda não saca muito por onde ir, de repente, né? Se interessa em fazer. Então, cara, eu achei, assim, sensacional, cara, a ideia, assim, de botar, assim, né? Uns pedaços de processos, assim, né? Como fazer, Uhum. né? Isso eu Uhum. achei bem interessante. Acho que tem uma animação lá que é aquela coisa, né? Que o pessoal acha, mas eu não tenho Photoshop, eu não tenho esses programas pagos, assim, eu não uso nenhum programa pago. Uhum. Eu Olha até aí. tenho, eu até tenho Photoshop, mas eu me sinto muito mais à vontade usando programas free, né? Que é o GIMP, o pessoal às vezes chama de GIMP, né? Uhum. É o GIMP, aí tem o Blender agora que eu estou usando bastante, mas não pro Valdo, para outras coisas. Aí tem o Krita, que é um programa para desenho mesmo, que é o programa que eu utilizo no Valdo, né? Eu utilizo ele para fazer as animações. Os desenhos eu faço tudo no papel, e aí eu escaneio aquele desenho, e aí eu faço a primeira parte do desenho todo no papel, escaneio, aí eu coloco todas as cores, as texturas, os volumes, as sombras, então eu vou criando tudo ali. E aí depois as sequências, né, animadas, eu vou acho que dão a movimentação, né, que dão aquela sensação de movimento, né? Eu já vou Uhum. fazendo tudo no digital ali porque ele fica imperceptível depois de um tempo. As pessoas não percebem que um desenho foi feito à mão e o outro foi feito digital, entendeu? Que é, Sim, que é, verdade, que é verdade. aquele milésimo de segundo entre um frame e o outro que tá passando ali e o cara nem percebe, né? E aí os programas free são tão bons hoje em dia quanto os programas pagos, né? Que é uma coisa que as pessoas até ficam um pouco assim, com vontade de aprender, né? E na própria página do Maniva no YouTube, os programas que estão todos lá são todos free, né? Que são esses que eu falei agora. Sim. Né? E aí tem o Instagram também, que são publicadas algumas imagens, algumas partes da trilha sonora, que isso é uma coisa importante que a gente pode comentar um pouquinho da trilha, que a trilha foi feita pelo Pietro, né? Que é o Pietro Failash, que é um cara do áudio muito bom, assim, que ele faz muita coisa 16 bits, assim, a vibe dele é essa, é Nintendo, assim, do início ao fim. Que ele foi uma peça fundamental, porque quando eu comecei a fazer o próprio Valdo, a gente começou em 2021, no início de 2021, acho. Ou foi no final de 2020, não lembro agora direito a data. E a gente começou, falei, Pietro, eu preciso de criar algumas trilhas e tal, quero saber se tá afim. Ele, não, vamos fazer e tal. Aí eu comecei a dar umas ideias iniciais para ele, e aí ele foi criando, assim, eu deixei ele livre, assim, né? Mandei algumas imagens, ele foi vendo como é que era a vibe do jogo, e aí eu fui dando umas dicas, assim, falei, cara, quero que eu faça uma parada assim, meio Sonic, sabe? Um negócio assim, meio com aquele punch, né? Com aquela coisa vibrante assim que o Sonic tem, que, Sim, sim. que tem aquela coisa da Justamente para dar velocidade. aquela dinâmica, né? Sim, Porque, enfim, jogo de navezinha, né? De tiro ali, é, é. tem que E ter essa, aí, essa dinâmica, né? Mais acelerada, assim, digamos assim, né? isso. Aí ele foi criando assim as trilhas todinhas, né? Nessa primeira parte do jogo tá tudo criado, né? A gente vai continuar daqui a um tempo. Deixa eu só dar mais um tempinho aí pra gente entregar essa primeira parte e a gente continua pela segunda. E aí ele teve os desafios também dele. Teve uma trilha lá que falou: Olha, eu quero que tu faça uma trilha meio brega assim também, que eu pedi pra ele. Uma parada de 16 bits, misturando Nintendo com brega paraense, né? Sim, E ele fez, e ficou muito e, doido. A e gente ele fez. chegou a escutar na live que a gente fez no Instagram, né? A gente chegou a ouvir. Ficou muito massa, cara. Aham, pois é. Pois é, e aí aí eu vou até colocar no Instagram esses dias agora pra galera escutar, vai ficar um pouco em embalo.
porque eu acho que tá na hora de a gente soltar algumas coisas lá, que eu tô um tempão sem divulgar nada, só concentrado aqui, né? Acho que é o momento de Até começar. para fazer a galera, o hype, né? Começar a plantar o hype É, aí do pessoal é verdade. para A galera pro, começar a ficar lança, empolgada pra. pro lançamento oficial do jogo. Mas, Pois ó, é. mas cara, assim, a gente já tá estourando o nosso tempinho, né? Porque, enfim, a gente vai Aham. puxando um assunto, outro, vai embora, né? Porque Pois é. projeto, cara, esse projeto ele dá muito pano pra manga, na verdade, porque tem muita coisa que dá para ser explorada. Inclusive tem um lance também que é educacional também, né? Que tem na proposta do jogo, não deixa de ser, porque tem todo o Uhum. lance ali de, pô, ter uma explicação ali depois porque enfim, essa luta, né, do Valdo contra os mosquitos e do avanço Uhum. dele na história, que eu também não vou dar spoiler, né, porque eu quero justamente fazer o pessoal clicar no link para conhecer o jogo, né? Uhum. Mas, assim, cara, é, já aproveitando aqui, né, que a gente tá meio que finalizando aqui a parada, eu queria, assim, cara, te dar os parabéns desde já também pelo projeto, porque tá muito massa, assim, toda a proposta dele, seja narrativa, seja a própria gameplay dele, e essa proposta de trazer algo educativo que não é aquela coisa enfadonha, sabe? Sim. Trazer uma pegada divertida pro jogo, é dinâmico, saca? Tu fica preso ali nos controles, que é muito essa pegada que tinha naqueles jogos de navezinha lá, aquele Shoten Up lá do Super Nintendo, né? Eu joguei muito Sonic Wings, cara, então eu fiquei empolgado assim com a parada, né? Porque, cara, eu acho muito doido isso aí. Eu acho muito doido esses joguinhos de nave, cara. Eu gostava muito. Uhum. Então, pô, cara, já de cara assim, parabenizar pelo projeto e assim, bicho, te Valeu. agradecer também pelo tempo, né? Por ter participado aqui, ter dado um tempinho aí para conversar com a gente e apresentar o projeto pra galera. E é isso, cara. Aí, se É. tu quiser deixar umas últimas palavras aí pra galera, pra convidar o pessoal a conhecer melhor o projeto, a Uhum. jogar, a testar, né? Inclusive dar o feedback, né? É importante Pois também. o legal da gente trocar essa ideia é de que a gente fala um pouco do projeto, mas a gente não entrega tudo, né? Porque não dá tempo. Exatamente. E aí, o jogo tem esse lance também, né, educacional, que a gente não conseguiu falar tanto. O que é importante, que tu falaste agora, que tu citaste agora, é que ele é um jogo educacional, mas ele não é chato, né? Exato. Eu busquei. A gente tem coisas dentro do próprio jogo que estão prontas, né? Que foi até o Raul que fez, né? O Raul Nascimento, né? A gente conversou mais cedo sobre ele. Ele que fez, a gente implementou dentro do jogo e tá lá guardado, sabe? São coisas relacionadas ao próprio aquele estudo que eu falei lá atrás, que eu fiz na Fiocruz. Todas aquelas informações que eu peguei lá, eu entrei em contato com Uhum. eles responderam os e-mails e tal, e aí eles me deram esse retorno dizendo, olha, você pode usar o material que você quiser, mas você tem que critérios assim, sabe? Olha, tem que fazer desse jeito, apresentar dessa forma. Então eu fui meio que fazendo da forma como eles diziam que era para ser feito, mas ele tá tudo lá guardadinho, né? E aí ele é aquele plus, né? Aquela segunda etapa depois que eu entregar essa primeira parte, ele é a segunda parte para a gente poder divulgar o projeto e conseguir finalizar, sabe? Essa Uhum. parte mais educacional. Pô, bacana, E, cara. e é uma coisa que tá lá dentro do jogo, tá lá dentro do jogo e assim, ele não atrapalha em nada o jogo, né? É uma coisa a mais assim, né? Você joga o jogo, curtiu o jogo, beleza. Vai querer curtir a parte mais educacional, tu pode entrar lá um dia, olhar, ler alguma coisa. O que é importante é que tem coisas para você ler ali, né? Porque assim, no fundo, né? O que é o Valdo? O Valdo é uma classe de mosquito e tem a outra classe de mosquito que são os mosquitos da dengue, né? Que é o Aedes aegypti. Então ele enfrenta esses mosquitos da dengue. E aí a sacada do jogo é essa, né? Das pessoas veem que existem classes diferentes de Isso. mosquito e aprendem mais sobre como é que as pessoas têm que se proteger, né? O que elas precisam fazer para evitar que as pessoas tenham a doença da dengue, né? Que é uma coisa que é muito normal na região da Amazônia, assim, a gente sabe que essas regiões mais tropicais
apesar de que o mosquito da dengue ele já é um mosquito que está espalhado no mundo todo, ele é um mosquito muito traiçoeiro, né? Ele é diferente dos outros, né? Não, Ele é diferente exatamente, cara. vamos dizer, do mosquito que é o próprio mosquito da classe do Valdo. Ele é uma classe que só sobrevive se viver na beira de rio, assim, né? Ele se alimenta e vive e cresce em regiões que tem água corrente, né? O Valdo. É diferente do mosquito da dengue. O mosquito da dengue fica ali em água parada, em qualquer tipo de água parada. E aí é legal, porque aí levanta essa informação mais científica, né? Esse benefício que a sociedade precisa ter e o material que isso pode dar em relacionado a um programa de educação que alguém um dia vá pegar isso e utilizar para, né, para alinhar Uhum. com o público, né, ali com o seu público e tal, vai ficar à vontade de quem quiser fazer isso depois, né? Não, exatamente, E, porque tem um potencial do caramba, assim, justamente porque tá trazendo esse tipo de informação nessa linguagem, né? Na linguagem dos jogos, que é o que tá super popularizado, né, atualmente, com as crianças, pô, jogo mobile também, que é super mais acessível do que jogo no PC, né, cara? E tudo colateralmente, né? Não vai parar o jogo, quebrar a imersão pra ensinar alguma coisa. Tipo, o cara vai aprendendo isso, jogando, né? aprendendo jogando, né? É. E aí eu queria agradecer também a parte da minha participação, o convite. E assim, a gente está disponível aí nas redes sociais, quem quiser entrar em contato, né? Tem o Instagram, tem o Facebook e tem a página do YouTube, né? Que o pessoal pode aproveitar lá, quem estiver desenvolvendo ou estiver iniciando aí na carreira de desenvolvimento. A gente tem várias coisas relacionadas à própria imagem, assim, do Valdo e a outras informações extras que tem lá, né? Pô, show de E a bola. gente está disponível aí para quem tiver alguma pergunta para fazer depois de um tempo, sei lá, para tirar uma dúvida, para querer saber mais da história. É isso aí. E é É. aquilo, né? Fica o recado também pro pessoal aí, ó. Procurem sobre o jogo, os links vão estar na descrição também. Vai estar os links que o Rafael falou aí, vão estar aí na descrição. Então procurem mais sobre o jogo, baixem, testem, porque, cara, tá valendo muito a pena e é um jogo que é pra gente ficar de olho aí, porque a parada é boa, cara, e tem potencial, sabe? Tem potencial pra. Tem muito pano pra manga ainda pra rolar. E aí, pô, tu fala que já tá pensando numa versão 2, cara, aí lascou. Aí a galera vai hypar, pô, aí não tem como. É, Beleza? Mas é isso, gente. Então, pô, queria agradecer novamente a presença do Rafael e agradecer quem assistiu também, né? Quem tá assistindo aí até o final o nosso podcast. E é isso, gente. Mantenham sempre o seu radar ligado aí no Ludcast, porque a gente sempre vai estar postando as nossas conversas, né? Os nossos diálogos, falando, apresentando projetos aí que a galera está desenvolvendo. E tem muita gente ainda para falar aqui com a gente também. E se puder, já se inscreve aí também, né? Porque já vai recebendo a notificaçãozinha aí à medida que for saindo os vídeos novos. Beleza? Então a gente fica por aqui. Um abração aí para todo mundo. E é isso, gente. Até a próxima. valeu, até Valeu. mais. Falou.